Muito bom dia. Hoje é dia 10 de dezembro de 2023. Esse é o nosso 27º encontro do Clube do Desenho e a gente vai começar um assunto muito interessante, que é a trimembração animal focada nos mamíferos. Então, esse é um panorama assim maravilhoso e tem muito pano para manga para a gente desenhar, estudar e se maravilhar. Nossa, eu lembro tanto você falando disso, Luciana. Mas Sempre. é tão legal, porque é uma maneira de olhar, Uma revelação, é uma gente. revelação, e uma maneira de entender a forma dos animais que ajuda muito a gente a saber o que que a gente tem que olhar, porque às vezes a gente olha e não consegue ver, né? Então, esse jeito de aprender a olhar nos ajuda também a desenhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é levar a gente lá para o PowerPoint e eu vou contar um pouco dessa ideia. E talvez não, vou começar aqui mesmo. Vou começar aqui mesmo. Depois eu levo a gente para o PowerPoint, tá? Estou aqui com a minha massinha, uma massinha de supermercado, assim, bem vagabunda mesmo. Mas ela vai nos ajudar aqui. Acho que vocês conseguem enxergar, né? Não sei se está muito próxima a câmera, deixa eu ir ajeitando aqui. Então, quando a gente olha para a trimembração animal, eu gosto de contar uma história que é assim, que Deus estava lá na sua oficina para criar o mundo animal e ele pegou 3 esferas. E ele resolveu, então, aplicar 3 princípios. Ele... o- Minuto. Oi, bem-vindo. Então, assim, ele usou 2 grandes princípios da formação do que é volume, do que ocupa espaço. E é o princípio do desgaste e o princípio da acumulação. Então, ele estava lá no seu ateliê para criar os animais e ele falou assim: eu vou agora criar uma classe de bichos em que tem muito desgaste na parte da frente. Então, ele foi desgastando e criando buracos onde era a parte da frente. E quando a gente aperta na frente, desgasta, a gente empurra a massa para trás. Então, essa primeira classe de animais vão ser animais que têm a parte da frente mais fina e com muitos buracos. Então, é fino e esburacado. E a parte de trás fica mais gordinha, porque tudo que eu apertei aqui, em termos de desgaste, foi sendo levado para a parte de trás do animal. Então, a gente vai ter bichinhos que têm mais ou menos essa qualidade, que às vezes é difícil de enxergar aqui na câmera, por causa da luz e escuridão. Mas aqui, ó, vocês estão, acho que conseguindo um pouquinho enxergar que tipo de bichinho que pode nascer desse tipo de desgaste na frente, massa atrás. Então, agora sim, eu vou levar vocês lá para o PowerPoint. Como é o nome dele, Lu? Dele quem? Desse Do, bichinho? do artista que fez esse estudo. Ah, é o Wolfgang Schad. Tá. Ele não é artista, ele é um. Deixa eu. Espera um pouquinho, deixa eu voltar para cá. Eu vou escrever o nome dele aqui, ó. Wolfgang. Obrigada, Carla. Wolfgang. Espero que eu esteja escrevendo certo. Schad. Até pouco tempo atrás ele estava vivo ainda. Ele é um biólogo, antropósofo, e ele fez então esse estudo, ó, da trimembração dos mamíferos.
Mas uma vez que a gente entende como funciona para os mamíferos, a gente pode aplicar em todas as classes de animais, tá bom? Então, quando a gente vem aqui para o PowerPoint, a gente vai ter isso que eu acabei de falar para vocês. A gente pode ter animais que têm desgaste na frente e, portanto, a massa vai para trás. Como a gente pode ter animais que têm desgaste atrás e a massa vai para frente? Como a gente pode ter animais que têm desgaste atrás, desgaste na frente e a massa vai para o meio? Então, a gente vai começar a olhar que tipo de animal que vai ter essa característica. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque eu gosto de poder olhar quais são os quadradinhos que vêm depois, sabe? Senão me sinto perdida aqui. Deixa eu fazer assim. Pronto. Porque eu sei controlar o que, que eu quero que apareça. Então, olha só. A gente vai ter animais, que foi isso que eu mais ou menos tentei fazer com essa bolinha aqui, de mostrar que quando a gente vai afinando, então, na frente e vai abrindo espaço, a gente justamente cria possibilidades de muita atividade aonde tem espaço. Aonde tem espaço é onde eu posso ter atividade. Então, esses bichinhos que a gente pode colocar dentro do universo dos roedores, eles vão ter bastante massa atrás, vão ter a parte da frente mais afunilada e cheia de buracos, onde os órgãos dos sentidos vão se manifestar e vão se desenvolver. Então, olhos grandes, orelhas grandes, né? Focinhos fininhos e pontudinhos que podem se mexer para todos os lados. Esses são bichinhos que são muito assustados, eles são muito rápidos, velozes, e eles estão sempre tremendo, estão sempre muito atentos para tudo que está ao redor deles, porque eles são a janta dos outros. Então, eles têm que ser bichinhos muito acordados. E a gente fala que eles são, então, têm a qualidade neurosensorial. Depois, se a gente pega os animais que ganharam peso na frente, e, portanto, o desgaste foi atrás, os buracos criados foram na parte de trás do bicho, a gente vai ter esses animais que têm casco. E dentro dos animais que têm casco, a gente vai ter esses animais que têm processos frontais, ou seja, chifres e galhadas. E a gente vai ter, então, nesse desgaste da parte de trás do animal, buraco. E aí a gente tem estômagos. Então, nós vamos ter animais que têm uma digestão super sofisticada, porque tem muito espaço para que esse processo digestivo possa acontecer. Então, a gente vai ver animais que têm essa parte de trás mais fina e o peso se deslocando para a parte da frente. E os sentidos desses animais são mais dormentes, porque essa massa que vai para frente um pouco deixa esses animais mais sonhadores. Então, quando a gente olha para a vaca, para o boi, a não ser que eles tenham sido provocados e entrem em um estado de agressividade, eles são sonhadores. Vaca ruminando no pasto é um ser que está entregue a si mesmo, bem diferente dos roedores. E a gente vai. Aliás, só uma coisinha que eu queria falar para vocês aqui. Muitas vezes a gente usa o úbere da vaca, né? Como uma parte, a gente olha como uma parte da vaca, e a gente fala, nossa, mas a vaca é tão pesada atrás também. Mas se a gente tira as tetas, né, vocês podem até colocar o dedo um pouco na frente, vocês vão ver que realmente o peso está aqui na frente, nessa região do pescoço. Aqui nesse búfalo é bem óbvio, né?
nos touros também. Mas a gente às vezes tem que, para a vaca, olhar sem considerar o útero, tá bom? E aí a gente tem os animais chamados de carnívoros. E são esses animais que vão ter desgaste na parte de trás e na parte da frente. E é então na região do tórax, do sistema rítmico, né, coração e pulmão, que a massa vai ser maior. Então a gente vai ter cabeça pequena, um quadril pequeno, mas o tórax, a caixa torácica bem desenvolvida. E com isso a gente tem, então, olha só, aqui é muito bonito da gente ver, né? Gatos, os leões, tigres, guepardos, com essa qualidade aqui. Os cachorros também estão aqui, hienas, lobos. E a gente vai ver, então, que esse animal ele vai oscilar entre adormecer e acordar. Ele transita com muita facilidade e muita rapidez para estar alerta e depois para relaxar e entrar no estado de sono e sono. Então, quando a gente tem essa clareza de que parte do animal tem que ser enfatizada, isso ajuda muito a gente a desenhar uma vaca que não tem cara de cachorro, ou um rato que não tem cara de gato, porque quando a gente erra no desenho, é porque a gente está colocando a massa no lugar errado. Então, vamos olhar de novo aqui. Ó. Quando eu olho o reino dos roedores, eu tenho que ter uma massa que vai para o lado de trás do bichinho e a parte da frente vai ser uma parte mais fina e com os órgãos dos sentidos muito alertas. Quando eu vou para o mundo dos ungulados, ungulados significa animais com casco. E aqui a gente tem um mundo enorme, a gente tem os porcos, a gente tem os cavalos, a gente tem as cabras, os carneiros, a girafa, camelo. E dentro desse mundo, os mais representativos são aqui os animais que têm chifres. E aí a gente fala das vacas, bois, búfalos, e eles têm, então, essa qualidade muito grande de acumular massa na parte da frente e ter uma parte traseira mais fina, com processo, então, de estômagos, a parte digestiva muito desenvolvida. E depois a gente chega, opa, fui para o lugar errado, nos carnívoros. Então, a gente tem os roedores, os ungulados e os carnívoros. Então, aqui entra tudo que é carnívoro, nesse mundo aqui. Então, vai entrar urso, vai entrar leão, vai entrar a família dos cachorros, como eu já disse, vai entrar as hienas, as martas, as dominhas, tudo entra aqui. E aí vocês podem perguntar, mas escuta, o urso, como é que o urso veio parar aqui, né? O urso tem esse bumbum tão grande, a cabeça tão pequena, como é que o urso veio parar nesse lugar aqui, onde você está dizendo que a parte torácica é maior? Aí a gente tem que levar adiante essa ideia da trimembração e trimembrar aquilo que já foi trimembrado. E é nessa ideia que o Wolfgang apresenta para nós essa mundo multifacetado das formas animais. Porque o que ele propõe que a gente faça, então, é pegar os roedores que a gente colocou como os animais que têm massa na frente, massa atrás e desgaste na frente, e subdividir esse grupo. Então, dentro dos roedores, eu vou ter roedores que são
metabólicos, ou seja, que tem um desgaste maior atrás e que cresce um pouco com a massa para frente. É a mesma ideia de quando a gente pensa no corpo humano e a gente tem cabeça, tronco e membros. Mas se eu olho só para a cabeça, eu também tenho uma parte da cabeça que é mais cabeça, uma parte da cabeça que é mais tronco e uma parte da cabeça que é mais membros. Inclusive, na minha boca eu posso mexer como eu mexo os meus dedos e as minhas pernas. Então é a mesma coisa, eu pego esse mundo dos roedores e subdivido e mando qualidades dos outros grupos para esse grupo aqui. Então, olha só que interessante. Quando a gente olha para roedores que receberam um impulso, que eu vou chamar de metabólico, que é o impulso de mandar massa para frente e ter atividade atrás, eu tenho roedores que vão ficar mais pesados na parte da frente. Então, eu tenho, acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, olha só que interessante. Eu tenho a cotia, eu tenho o porco-espinho, eu tenho a capivara, eu tenho o porquinho da Índia. E aqui a capivara é um roedor que está querendo virar uma vaca. Olha como cresceu aqui a parte da frente desse bicho. E como ficou tudo mais quadrado, mais pesado. E a capivara é um roedor que pasta. Ele pasta as gramas que estão ali perto dos rios e dos lagos. São animais que gostam da água. E se a gente olha para o mundo dos esquilos, deixa eu vir para cá, a gente vai ter, então, roedores que ganharam o impulso dos rítmicos circulatórios, dos carnívoros. Então, eles desenvolvem um pouco mais de massa aqui na parte do meio. E eles ficam nesse equilíbrio entre essa forma da parte de trás do bicho e da parte da frente. Então, quando a gente olha e compara um ratinho com um esquilo, a gente vê o quanto que o esquilo cresceu nessa parte aqui do meio e na parte da frente também. Ele ficou mais equilibrado. E se a gente olha, então, para o camundongo, a gente vai ver que ele é todo fininho na parte da frente e na parte do meio. E ele tem a massa aqui na parte de trás. Então, a gente pode ir subdividindo, né, os, todos esses grupos que a gente viu. Então, o urso, ele é um carnívoro, portanto, ele desenvolveu a sua parte do meio, mas depois ele ganhou um impulso neurosensorial. E com isso, ele afinou na parte da frente e ganhou massa na parte de trás. Então, a gente vai vendo uma dança das formas, de crescer de um lado, depois afinar do outro, depois inchar de novo. Então, é uma maneira muito bonita da gente estar olhando para como as formas dos animais vão variando de acordo com esses princípios de acúmulo de massa, desgaste de massa, que tem a ver com aonde o bicho é mais acordado e aonde ele é mais dormindo. Então, para o ano que vem, quando a gente voltar para a nossa atividade do clube, a gente vai começar a olhar para cada uma dessas gavetinhas e entender como é que essas formas, então, se organizam e como é que a gente pode usar isso a nosso favor para desenhar. E a ideia hoje, então, é a gente começar com o mundo dos roedores. Então, aqui, como eu já mostrei para vocês, a gente tem o que são os roedores neurosensoriais. Neurosensoriais, a gente tem os camundongos, os ratos e camundongos.
Depois a gente tem os esquilos aqui, que ganharam um pouquinho do impulso Rítmico. rítmico, obrigada, Carla. E depois a gente tem os que ganharam um impulso metabólico. Então, Luciana, fala, meu esse anjo. slide foi você que montou? Foi. Esse com carinha de livro já? Fui eu que montei, Ótimo, querida. tá Porque eu bom. acho que é Carinha de livro. didático, né? É a dica pro livro, fica a É dica para o pro livro. livro que você quer. Eu preciso ganhar bastante dinheiro, ganhar na loteria para poder fazer só isso da vida. Mas, com certeza, Carla, e esses nossos encontros aqui é uma tentativa de passar esse conhecimento para frente, né? Luciana, tem um autor brasileiro que chama Eurico Santos, que tem uma coleção chamada Zoologia Brasílica, que vale Ah, muito a pena visitar, viu? que legal. Você coloca no chat para Coloco, nós? coloco Porque aí sim. a gente pode ir pesquisar, olhar. É. Maravilhoso. Obrigada. Então, a nossa ideia hoje é começar com os roedores. E aqui, os roedores bem neurosensoriais, que são os camundongos, né? E aqui é uma forma muito interessante da gente começar, porque é uma forma muito camarada, para a gente adentrar o mundo dos mamíferos, que podem ter formas muito complicadas, como a do cavalo, por exemplo, né? A gente pode usar essa porta dos roedores e a porta dos camundongos, que vão ser bem, assim, gostosos da gente começar e se sentir animado, né, para poder trabalhar. Fala, Paulo, que posso te ajudar? Deixa eu ver se vai funcionar, que eu tô com um problema aqui no vídeo e no fone. Vocês Ah, estão me ouvindo? nós estamos te ouvindo. Então, mas os camundongos são os primeiros nessa classificação de o metabólico motor são os com casco, o rítmico respiratório são os carnívoros e os camundongos são sensoriais. Assim, essa é o princípio. Isso, são só três, Paulo. Vamos voltar para lá, ó. A gente tem aqui, ó. Eu quero esse slide aqui, ó, tá? A gente tem três grupos. Um grupo que ganhou desgaste na frente e massa atrás, são os roedores. E se eu tenho desgaste na frente, então minha atividade está toda aqui nesse polo da cabeça. E eles ganharam esse nome, então, de neurosensoriais, porque os sentidos são muito abertos, os sentidos da cabeça. A gente tem os metabólicos motores, que são os animais que vão desenvolver os membros e a parte digestória, né? Então, eles vão ter massa na frente e desgaste atrás, os metabólicos. E a gente vai ter os rítmicos circulatórios, que são os carnívoros. E aqui são os ungulados, Paulo. Ungulados são animais com casco. Então, todos os animais com casco estão aqui nesse grupo dos metabólicos motores, tá? E aqui nos carnívoros, a gente tem os rítmicos circulatórios, onde a gente vai ter, então, a parte do meio mais desenvolvida. Aqui entra tudo que é carnívoro, tá? E dentro dos roedores, a gente pode dividir de novo em três. E nessa divisão em três, a gente tem os camundongos e os ratos aqui como neurosensoriais, tá bom? Dá para entender isso? Então, tem primeiro dos mamíferos essa grande divisão. E depois, se eu pego só os neurosensoriais e divido de novo, eu deixo os outros dois descansando, eu divido de novo os neurosensoriais, eu vou ter os neurosensoriais que são mais neurosensoriais, os neurosensoriais que são rítmicos e os neurosensoriais que são metabólicos. E aí eu Luciana, chego nessa divisão. é interessante que os neurosensoriais, a parte que predomina é a massa, é o polo lá metabólico motor. Isso, E ao contrário, os metabólicos motores, a parte que predomina é a parte da frente, né? exatamente, O exatamente. físico e essa Sim. característica fazem esse paradoxo aí, é bem legal.
Isso, porque olha só, isso é muito legal da Maravilhoso. gente entender. Deu para entender, Paulo? Obrigado. De nada, porque olha só, Sim, aonde eu perfeitamente. tenho, olha só que legal essa ideia também. Aonde eu tenho peso e massa, eu tenho menos possibilidade de movimento. São duas coisas que se anulam. Então, se eu tenho mais atividade atrás, eu tenho que mandar a massa para frente, senão essa massa me atrapalha nessa atividade. E a mesma coisa do outro jeito. Se eu tenho mais atividade na frente, eu tenho que mandar a massa para trás, porque a massa breca a minha atividade. Então, se a gente tem isso em mente, é tão bonito a gente olhar agora para esses animais e pensar aonde que eles são mais acordados, aonde que eles se mexem. Ah, então é por isso que a massa foi mais para lá ou mais para cá, né? Então, vai abrir muitas portas, muitas portas. Só que a gente precisa ter paciência, porque são muitas portinhas, né? A gente viu, a gente começa com essas três grandes, mas depois, cada três ali abre mais três, depois mais três, depois mais três. Mas é lindo. Então, a gente tem, assim, bastante assunto para nossa trajetória do ano que vem, que eu imagino vai ser bem, bem animada. Então, vamos começar com os camundongos? Vamos colocar a mão na massa? E a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que a gente tem a possibilidade de olhar para o esqueleto do camundongo, que é o nosso amigo de hoje, né? E aqui a gente ganha uma percepção muito interessante. A gente, quando pensa no rato, no camundongo, a gente pensa numa parte de trás muito redonda. E ela tem um segredo. Esse camundongo tem um segredo. O ápice dessa forma redonda não é aqui atrás, é mais aqui, um pouquinho na frente. Tá vendo que interessante que é essa coluna vertebral? E ela tem a capacidade de se esticar, portanto, esse bichinho, ele pode fazer isso aqui, olha. Ele pode se esticar e passar em buraquinhos, ou pode se esticar para alcançar alguma coisa que ele quer, e ele pode se encolher também. Então, ele pode virar uma sanfoninha, né? Porque ele tem essa espinha dorsal que pode fazer esse movimento. E muito importante, então, a gente perceber essa curva que ela faz e que o ápice dessa curva não é aqui atrás. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção na hora que a gente vai desenhar, tá vendo? O ápice da curva é aqui um pouquinho mais para frente, não é super redondo e aqui de repente cai para dentro. A gente tem que estar atento para isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra. Aqui também, olha. Tá vendo? O ápice da curva aqui. Depois tem muita massa aqui atrás, mas essa curva é importante da gente trazer. Uma outra coisa que é bem legal da gente perceber, na hora que a gente olha esse esqueleto junto com o que é a carne, o músculo, a gente percebe que todas as articulações de ombro, cotovelo e praticamente o pulso, e aqui também o que é tornozelo, está para dentro desse, dessa parte do que é carne. O que aparece para fora é praticamente a mãozinha e o pezinho. Então, quando a gente olha aqui, tá vendo? É muito pouco que aparece, que se torna visível aqui para fora. A gente tem o que é quadril, joelho, né, calcanhar, tudo aqui escondidinho dentro da forma do animal. Por isso é mais fácil de desenhar. Quando a gente for chegar nos cavalos, tudo isso está para fora. E aí essa perna desse cavalo é um desafio enorme. Ou a perna do camelo, ou a perna dos veados, né? Mas aqui a gente tem, então, essas patinhas. Vamos ver onde mais eu tenho. Olha aqui, olha como elas estão todas para dentro do que é essa grande massa. E a gente tem, então, esse pedacinho de mãozinha e pezinho para fora.
Uma outra Quando a coisa gente que eu estuda no queria... quarto ano, esses são os animais tronco. Isso, porque está tudo embutido aqui, né, dentro da forma do animal. E aqui a gente pode ver que interessante também que é esse pé. Esse pé, ele tem essa parte do que seria a nossa palma do pé, bem grande, e depois dedinhos também grandes e muito ágeis, esticadinhos, né? Então, o calcanhar está aqui para cima, tá? Isso tudo aqui é pé. Esse pedacinho aqui é só dedo, tá? Então, olha só, essa parte que dobra aqui é pé, não é perna, tá bom? Aqui em cima, vocês conseguem ver meu cursor, né? Aqui é que é o calcanhar. Então, tudo isso aqui é o pé do ratinho. E ele vai aparecer de muitas maneiras. Deixa eu ver se tem aqui também. Olha só. Isso tudo aqui é pé. O calcanhar está aqui nessa pontinha, ó. Tá bom? Então, a gente tem esse tanto de pé para fora. Mas é só praticamente o que a gente vê. Pé, mão e um rabo, que é muito importante, tá? Assim como a gente tem nos metabólicos os chifres e processos frontais, as galhadas, que são super importantes, para esse mundo dos roedores são as caudas. Então, a gente tem, né, o rabo do esquilo ou do castor, que tem aquele rabo maravilhoso. E aqui os nossos camundongos também vão ter rabinhos que são muito importantes para eles poderem se equilibrar ou se agarrar nas coisas. E antes da gente começar a desenhar, eu só queria trazer mais uma observação para vocês. Esses camundongos, eles têm aqui na parte da cabeça, aonde o nariz se coloca, né? Essa parte que é quase um retângulo, tá vendo? A cabeça é fina, mas a gente tem aqui uma parte retangular e aqui na frente uns fofinhos, aonde os bigodinhos se grudam. E muitas vezes a gente pode ver essa pontinha, né, do nariz aqui, quase como um triangulinho aqui na frente. Mas percebam que isso aqui não é um triângulo total. Tem uma parte que quebra aqui, tá vendo? Dá um pouco uma quadradadinha. Aqui dá para ver também, olha. Claro, a gente pode começar pensando num triângulo, mas depois é importante a gente perceber que tem essa linha aqui, e que essa linha, se a gente não colocar, fica bom, mas não fica tão bom quanto pode ficar, tá bom? Reparem como os olhos são grandes e como as orelhas também são grandes, tá? Eu queria, ainda antes da gente começar a desenhar, mostrar mais uma coisa, que é o seguinte: como é que a gente pode pensar a orelha, tá? Então, eu recortei aqui um papelzinho, porque a orelha, ela é uma coisa fina, certo? Ela não é tão fina como uma folha de papel, mas ela é uma coisa fina. E a orelha, ela então se coloca no corpo do bichinho, assim, ó. Ela ganha um pouco uma dobradura, e aí é como se Deus tivesse costurado, né, essa orelha dobradinha assim, no que é o corpo do bichinho, tá? Então, eu acho que vocês conseguem ver aqui na tela. A gente vai ter, muitas vezes, uma parte de trás da orelha que a gente enxerga. Então, essa parte de trás dobra, e a gente enxerga depois o que é a parte de dentro. E aqui também é interessante, se vocês conseguem observar, deixa eu ver se consigo segurar de um jeito que apareça aqui, ó. A gente tem essa curva aqui embaixo também, ó. Tem uma curva, e como é que essa curva, então, vai se colocar no corpo do bicho, tá? Eu só estou mostrando isso para vocês entenderem o que é que o olho de vocês vai ver. Porque quando a gente não tem consciência, a gente olha, mas não tem muita certeza do que a gente está vendo, tá? Então, a gente vai ter parte de trás da orelha fazendo uma curva, e aí vocês podem lembrar
das nossas aulas sobre as folhas, como é que elas dobram as folhas das árvores, né? Porque é o mesmo princípio. E aqui também, então, embaixo, como é que essa parte que faz a curva encontra aqui com o que é a cabeça do bichinho, tá bom? Então, se precisar, a gente volta para esse modelinho. Mas muito interessante também se vocês produzem esse modelinho para vocês. É muito, nossa, muito simples, né? Uma parte mais fina aqui embaixo, uma parte mais redondinha em cima, e vocês podem brincar de dobrar isso e às vezes desenhar só essa forma, de muitas possibilidades, né? Mais de frente, mais de lado, mais de costas. Isso também ajuda depois a gente ganhar mais facilidade na hora de desenhar, tá bom? Então, acho que agora podemos desenhar. A gente pode ir para o nosso assunto. Então, eu vou aqui. Deixa eu ver como é que eu tenho que fazer para. Eu tenho que agora colocar. Peço só um pouquinho de paciência. Ah, já está aqui. Tá bom. Fazer o meu ratinho aparecer aqui do lado. Eu acho que é só fazer isso. Só. E agora, então? Não, eu tenho que fazer. Ai, sempre tem uns segredinhos, né? Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Pronto, aqui assim. E agora eu fecho a câmera e vocês conseguem ver. Aparece para vocês o meu papel e o. Sim. Tá. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Vou baixar um pouquinho. Então vamos lá. Todo mundo tem lápis, papel. Lápis, papel, uma borracha. O ratinho aparece só a metade. Tá aparecendo só a metade? Tá faltando o O rabo? rato, é. É, O o papel rabo tá tá. inteiro. O rato Falta só o O inteiro? rabo. ratinho só a metade. Uai, Falta só o Sueli, rabo para mim. que será? Você tá no celular ou no computador? Eu estou no computador. Você não tá vendo a parte de trás do ratinho? Eu não tô E a vendo parte de o trás do resto do ratinho não rabo está dele. aparecendo. Está aparecendo até a metade. Porque assim, Bem, deveria pouco mais da aparecer, ó. metade. A parte do rabo tá cortada mesmo, tá? Então, deixa eu levar vocês aqui para eu vou mostrar para vocês. Ai, cadê qual que é o nosso bicho? Esse aqui, ó. Tá? Ele vai estar cortado aqui assim. Tá bom. Então, se tiver cortado mais para frente, aí tem que avisar. O outro estava cortado, aparecendo só o pezinho, onde o pezinho sai. É, então, aí não dá certo. Então, eu vou Está fazer. aparecendo só até onde o pezinho sai. Tá. Então, Sueli, eu vou manter um pouquinho assim para fazer a parte do começo. Tudo bem, tudo bem. E depois eu vou lá para o PowerPoint, tá? Onde vocês Falou. podem ter. Ah, eu não entendo. Eu acho que outros estão vendo mais inteiro, né? Não sei, eu estou no computador. Tá. Eu não sei se tem um jeito de puxar mais para lá ou mais para cá, para você poder ter. Não, o papel está bem, o problema é o ratinho chegar mais para perto do Sim, papel. sim. Tá bom. Olha, eu vou começar assim e depois eu vou lá para o PowerPoint para vocês terem a independência de olhar o bicho todo. Mas aqui, para vocês verem a minha mão e a Sim, com imagem, certeza. tá bom? Tá Então, bom. vamos assim. A gente tem muitas maneiras de começar esse desenho, mas a gente pode pensar em duas grandes partes, tá? O que seria a parte da cabeça, aliás, agora o meu cursor não aparece, né? Então, eu vou pegar aqui um desenho que eu já fiz, eu preciso só achar onde está. Claro que sempre demora para achar. Eu pensei se diverte em fazer outra coisa.
Talvez eu não fiz isso. Não faz mal. Olha só, eu vou descrevendo então, tá? A gente poderia fazer só uma grande bola com um focinho na frente, mas nós vamos dividir a partir do pescoço, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o que seria. Pode ser bem, assim, sem grandes pretensões, tá? Um círculo, ele é um pouco, é mais um ovalzinho, né? Porque não é tão redondo essa cabeça dele. E aqui atrás, a gente pode colocar um, um círculo, tá bom? E aqui, quando a gente tem um pouco essa divisão de proporção, aqui a gente está tentando ver a proporção. E pode ser que eu tenha exagerado aqui no tamanho da cabeça, não faz mal. Eu vou depois poder acertar isso. Mas agora eu vejo que essa minha cabeça, ela tem essa forma que a gente já comentou, que é, eu vou agora trazer mais o lado dos ângulos, tá? Ela tem, então, essa parte aqui perto do pescoço, que eu posso tratar com uma reta assim um pouco inclinada, essa parte de cima também como uma reta, e aqui eu tenho esse focinho que abaixa assim, ó. Então, a pontinha dele está mais aqui em cima. Não é um triângulo, percebe? Não é um triângulo onde a ponta está aqui no meio. A gente tem essa quebra aqui assim, portanto, a pontinha do nariz está um pouco mais aqui em cima. E agora a gente tem, e vocês sabem o que eu estou falando, do que eu estou falando, a gente tem essa curva aqui, ó. Percebe? Porque a curva que a espinha dorsal está fazendo lá na frente. E aqui a gente tem esse ápice da forma. Um pouquinho mais para frente do que seria lá atrás o bumbum do ratinho, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente tem o ápice aqui, e aí ele cai e aqui na frente, não sai aqui totalmente de trás, mas um pouquinho da frente daquilo que a gente marcou como cabeça, sai o que seria agora a parte do tronco desse bichinho. E eu não preciso agora tomar grandes decisões com a pata, tá? Eu posso só indicar que mais ou menos aqui vai sair a patinha. E eu vou prestar mais atenção nessa forma bonita que acontece aqui, ó, entre o que é a pata e o que vai ser a coxa aqui de trás, né? Tá vendo? A gente tem um redondo bonito aqui, ó, da onde vai sair a pata de trás. Então, tem a pata dianteira aqui, essa forma bonita que tem um espaço, e aqui a gente tem a pata de trás. E agora a gente consegue enxergar, olha só, a gente tem aqui o tornozelo e aqui sai o pé, ó. Isso tudo agora é pé. Aquela parte da palma do pé e os dedinhos. Eles sobem e descem um pouco assim, ó. Eu também não preciso gastar muito tempo com isso agora. Depois eu trago volume, tá? E agora eu vou lá para o PowerPoint só para a gente poder fazer a parte de trás do bichinho. Então, vocês veem que mais aqui da parte de baixo do animal, o rabo não sai do meio, né? Do traseiro, sai aqui de baixo, tá vendo? Então, aí a gente pode só puxar, fazer uma curva assim. É um rabinho longo. E a gente tem, então, esse esquema geral do bicho, tá? Então, agora é hora... Lu, Oi, fala, querida. estou vendo seu desenho muito pequenininho, bota ele maior, Sim, se eu botar ele maior, eu preciso... porque tá grande aqui é o rato. Aí tá Isso. bom, melhorou, Tá bom obrigada. assim? Eu Tá, coloquei só para vocês poderem ver o fim do bichinho, tá? Porque aqui, pelo visto, está tá cortando para bom. alguns. Então, aqui, olha só. A gente tem esse grande esquema do bichinho, tá? E agora sim, quando eu conseguir trabalhar essa grande forma geral, eu posso vir olhar os detalhes. Então, a gente pode começar com a cabeça.
E a gente vai ver, então, que a gente tem esse focinho que faz um pouco essa forma aqui assim, tá vendo? Essa meia lua aqui deitada, né? E sobe um pouquinho também. Tem uma protuberância desse focinho aqui para fora, desse narizinho, né? E aqui eu tenho essa curva muito bonita da cabeça. Então, não é totalmente reto, como está aqui, porque aqui foi só um esquema. Essa curva, ela desce um pouquinho, depois ela sobe um pouquinho, e depois ela desce um pouquinho de novo. E é isso que vai trazendo toda a graça, né? Para essa forma. Aqui embaixo, eu tenho essa parte gordinha. Enxergam aqui que tem uma bolinha, ó. Se quiser, pode até fazer uma bolinha assim, só para marcar esse lugar. E a gente pode depois só trazer um acento, não precisa ser na bolinha toda. Pode ser só uma parte dela, que é esse gordinho em volta aqui da boca, em volta do nariz, aonde depois a gente pode colocar o bigodinho, tá? Mas espera para fazer isso. A gente tem aqui um pedacinho da boca que vai para baixo e a boca que sai aqui, se a gente olha, eu vou apagar um pouquinho, porque está muito forte aqui. A gente percebe que tem uma boquinha que está saindo mais embaixo aqui do desenho, tá vendo? Da cabeça, do focinho. E, de novo, a boca ela sai um pouquinho, depois ela entra. Então, a gente tem essa pequena curvinha aqui assim. E a gente tem, muito bonita, essa curva aqui assim, ó, no que seria, a, a gente poderia falar, é na cabeça, né? Eu ia falar maxilar, mas não é. Mas essa curva bonita aqui assim, ó, tá? Que os ratinhos, os roedores, eles têm uns bolsinhos onde eles podem guardar sementes e carregar sementes. Então, essas bochechas, elas podem aumentar de tamanho. Então, é muito bonito esse redondinho aqui. E agora, essa orelha, a gente não está enxergando a parte, muito bem a parte de trás dela, né? A gente pode olhar o quanto que a orelha vem para fora. Então, não é que ela sai muito, essa orelha da frente. A gente olha em relação a essa linha da cabeça, o quanto que essa orelha sai. Ela está bem perto aqui do final, né, da cabeça, onde a gente chamaria de pescoço, e aqui ela tem essa forma bem redonda em cima. Eu vou apagar o que é essa linha que ficou no meio para não atrapalhar a gente, tá? E aqui a gente está vendo um pouco essa curva, ó. É que depois dessa curva ela ganhou um monte de desenhinhos aí dentro, né? Mas o que a gente está enxergando é essa curva que a gente pega o modelinho, né? Cadê o meu modelo da orelha? Aqui. E eu dobro, então eu estou vendo essa curva aqui encostando na cabeça, tá? Então é essa curva aqui. E depois tem um desenho sofisticado aqui dessa entradinha que a orelha tem, que a gente não precisa se preocupar demais com isso, tá bom? E a gente tem a orelha de trás, que a gente enxerga saindo um pouquinho aqui para frente e fazendo também uma curvinha e desaparecendo por trás da orelha da frente. E a gente tem esse olho, que é um olho grande para essa cabeça aqui, certo? Mas a gente já falou que os órgãos dos sentidos ocupam muito espaço. Então, ele tem um redondo, ele está nessa forma, dentro de uma forma que é mais ovaladinha, assim, né? Que tem uma pontinha, ó.
Então, tem redondinho assim, dentro dessa forma mais. E a gente enxerga um pouquinho, uma pontinha na frente, uma pontinha atrás. E é muito importante, quando a gente faz os olhos dos roedores, a gente deixar esse ponto de luz, que é esse branquinho, esse ponto branquinho que vocês estão vendo aí na foto. Então, eu vou escurecer o que é toda a esfera aqui do olho, e eu vou deixar esse pontinho branco, estão vendo? Isso traz muita vida para esse olhar. Até podia ser um pouco maior aqui. Pronto. Tudo que a gente acha que ficou muito marcado, a gente pode soltar um pouquinho com a borracha. Às vezes essas linhas todas de apoio, né? A gente pode depois dar uma soltadinha. Muito bem. Depois a gente volta para fazer bigodinho, tá? Bigodinho, última coisa. Tudo que vai ficando muito detalhe, a gente deixa para depois. Vamos vir para as patas agora, tá? Então, a gente tem praticamente um triângulo aqui assim, né? E aqui a gente está vendo, eles têm 4 dedinhos, mas a gente está vendo 3 aqui assim, tá? E eu posso começar fazendo só uns pauzinhos, uns fininhos assim, e depois eu posso preencher. Com isso eu sei a direção em que eles estão. Se eu começo já fazendo tudo muito gordinho, já de cara, às vezes eu não consigo achar a forma que tem que ter. Então eu prefiro fazer assim, tá? Aqui, olha, no meu pescoço, tá muito feia a maneira como o tronco está encontrando com a cabeça. Não é esse ângulo tão agudo como tem aqui, é mais redondinho. Então, quem tiver uma situação como a minha, pode aqui, ó, alargar esse pescoço, tá vendo? Fazer uma curva mais bonita. Olha a diferença que faz. Então, prestem atenção para esse encontro aqui ser bem bonitinho, tá? Então, aqui, olha, a pata de trás, eu também puxo primeiro um pauzinho para ver se eu estou no lugar certo. Vou usar aqui, olha, o meu espaço negativo, ou seja, o espaço entre uma pata e outra, para ver se eu estou no lugar certo. O meu espaço negativo aqui está muito grande em relação ao da foto, então eu vou puxar um pouquinho mais para perto. Claro que não precisa ficar um xerox, mas... Desenhar um ratinho, César? Quer desenhar um ratinho? E aqui eu posso colocar, então, os 3 dedinhos que eu estou enxergando. A gente tem um 4º dedo aqui, seria o polegarzinho, que não desenvolveu, né? Tá pequenininho aqui assim, ó. Então, eu faço os 3 dedinhos. Estou vendo do meio um pouquinho maior. Então, eu faço isso e depois eu preencho. Faço isso gordinho, tá bom? Esse de trás eu estou enxergando bem menos do que eu fiz agora. Eu não fiz a perspectiva correta. Pronto, melhorou. Tá bom? Olá. Então, agora, se deu tudo certo, a gente pode ir para a pata de trás, tá? Então, a gente vai ter... Ah, olha só, a gente tem bonito também aqui, toda a parte do que seria a pata, o braço, né? Que ficou para dentro do que é o corpo do bicho. E que a gente não enxerga, mas a gente percebe um pouco um músculo aqui. Vocês enxergam? Que tem um certo volume aqui assim. Então, eu posso marcar levinho, não precisa ser muito forte. Eu posso marcar levinho Certo, tio. e tem uma sombra aqui assim, tá bom? Érica, é o teu microfone. E a mesma coisa aqui na parte de trás. Eu vou enxergar também um, um certo volume. E reparem como não é totalmente redondo, tá? Às vezes a gente se acostuma a fazer tudo redondo.
Mas olhem que bonito como aqui a gente tem um certo ângulo. Aqui é um pouco mais reto, ó. E depois isso dobra assim. Então, às vezes, trazer essa angulosidade, não fazer tudo tão redondo, enxergar onde a gente tem pequenas quebras, mesmo aqui no, né, na parte de cima do dorso do ratinho, é bem legal, tá? E a gente pode vir para o pezinho, então. A gente tem o que é ali o calcanhar dobrando, aí a gente tem essa parte do que é o pé, e aí a gente tem esses dedinhos. Olha, agora que eu estou vendo, esse primeiro dedinho, ele está mais virado para nós, né? Ele dobra aqui mais para cá. Depois que a gente tem os outros, então, mais esticadinhos. E aí é só trazer uma gordurinha para ele, aumentar um pouquinho. E a pata de trás a gente não enxerga, né? Aqui também. Vejam que bonita que é essa linha aqui do meio e como ela corre e vai para trás do que é esse gordinho, do que seria a coxa, toda a perna ali. Então, a parte de dentro, né, do ventre, a gente tem essa linha que morre atrás do que é esse gordinho aqui. E aí a gente tem o rabo. E o rabo, para quem consegue ver, a parte do pelo termina um pouquinho para dentro do que é o rabo pelado ali, tá? A gente tem aqui uma marquinha, ó, que está mostrando que aqui ainda tem pelo. E agora a gente chega na parte do pelo, tá? Então a gente vai colocar bigodinhos. Vocês veem que tem pontinhos aqui, né? Da onde os bigodinhos saem. Então a gente pode, antes de tudo, fazer alguns pontinhos. Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu fiz umas bolinhas aqui assim. E eu posso, então, puxar esse bigodinho a partir dessas bolinhas. E a mesma coisa, eu estou vendo um pouquinho do bigodinho da parte de trás da cabeça. Eu posso fazer também. Lembrando que na frente é maior, atrás é menor. Na frente é mais forte, atrás é mais fraco. E um jeito importante da gente fazer essas linhas que estão bem agudas, como aqui no caso dos bigodes, é a gente, em vez de fazer assim, olha, em vez de fazer assim, esse jeito de trabalhar não deixa a linha tão aguda, a gente pode realmente fazer com uma certa velocidade. Apoia o lápis e faz assim, tá vendo? Apoia aí. É diferente de fazer com o lápis o tempo todo. Deu para perceber a diferença? Porque isso vai trazer uma qualidade para essa linha que tem mais a ver com o bigode. Então, vocês podem fazer. E o toque final é como é que eu posso trazer um pouco de pelo para mostrar que esse bichinho é peludo. Eu não preciso encher o corpo todo de pelo. Isso seria uma outra tarefa. Mas eu posso trazer, eu vou só apagar um pouquinho aqui para ficar visível para vocês. Eu posso fazer um pouco assim, ó. Eu posso quebrar um pouco essa linha. Eu não preciso fazer em toda a volta do bicho, mas eu posso pegar alguns lugares importantes. Eu estou apagando só para poder ficar visível para vocês. Vocês não precisam apagar, tá? E eu posso trazer, então, um pouco essa texturinha aqui. Aqui na parte de trás do rabinho, posso fazer assim também, para mostrar. Aqui é onde termina também o Lu, pelo. Oi, essa direção do pelinho aí,
como fica? A gente tem que manter uma direção assim? Tu pode escolher, tá? Pode escolher, querida, se você quer experimentar por um lado. Aqui, olha, aqui no dorso, é importante que seja para trás, né? Difícil seria imaginar esse pelo aqui. Mas, de repente, não sei. Dependendo do lugar, pode ser para um lado ou para o outro, tá? Tá bom, obrigada. Vê o que que. Olha, às vezes a própria foto vai te dar uma dica, né? De para onde que o pelo está indo. Então, se o pelo está indo para cá, você vai fazer essa direção, tá bom? E eu queria saber se deu certo para vocês. Não é? Isso, deixa eu começar a olhar então. Peraí, deixa eu sair daqui. E eu preciso voltar para cá e sair daqui e começar a olhar. Isso, Carla, peraí que eu vou olhar mais de perto. Isso, ok. Carla, aqui você tem um lugar no dorso dele que ficou muito quadrado, percebe? Muito achatado. E aí você pode diminuir um pouquinho toda essa curva de trás, para ele ficar não tão grande e não com essa linha, porque aí começa a virar capivara, tá? Isso, outra coisa, percebe? Outra coisa. Muito bom. E às vezes, quando a gente olha na tela, a gente enxerga melhor, né? Isso, Paulo, deixa eu aqui te. Isso, ok, ótimo. Muito bom. Muito bom. Pode fazer aqui na parte de trás, Paulo, o risquinho, tá? Na parte do dorso, para mostrar o pelo, tá bom? Você pode exagerar mais, para ficar mais peludo. Tinha alguém me mostrando, era a Adri? Vou te fixar, Adriana. Isso, ótimo, muito bom, excelente, muito bom. Depois, se vocês quiserem colocar sombra, tudo, vocês podem fazer, tá? A Marise, isso, ok, tá, Sueli, tá, ok. Marise, você pode depois, uma próxima vez, fazer a cabeça um pouquinho maior. Ela ficou um pouco pequena em termos de proporção, tá? Mas o resto tá tudo Belu, certinho. Deixa eu ver, Sueli, cadê você? Achei. tá aparecendo aí? Tá, peraí. Isso. Sueli, você pode crescer um pouquinho atrás, ó. A parte de trás, eu A também estou parte de achando. trás, você também tá achando? Deixa eu te mostrar Estou aqui, ó. achando. Você Acho que fez, Sueli, bem ah, certinho aqui. Só que aham. aqui na parte de trás desceu muito rápido. Ah, então tá. Aumenta um pouquinho aqui, ó. Tá Tá bom? bom. É Ah, simples, super simples. vou tentar. Tá bom. Quem Ó, Lu, mais? Érica. Ah, que legal, tem Érica, você está fazendo no no tablet. tablet. Tá É, ótimo, muito bom, excelente, muito bom, excelente, querida. Oi, Lu, Oi, não consigo Patrícia. mostrar. Eu não sei, eu tenho que deitar a folha aqui? Acho que Aonde consertei. você. Ah, peraí, consegui ver, Cris, Acho aguenta que aí o que eu corpo vou. está um pouco pequeno, não? Não, é a parte de baixo que subiu muito, querida, olha só. Essa Ah, parte de baixo aqui, ó, da perninha da aqui perninha de de trás. trás, ó. Tá. Essa parte aqui, você subiu muito. O Ah, rabo tá entendi. saindo aqui. Então, com isso, está faltando esse gordinho que precisa ter aqui, Ah, tá vou bom? mudar um Isso, pouquinho. dá Acho uma que eu olhadinha. consertei, ó. Deixa eu ver, Sueli. Isso, Lu, querida, isso aí, isso aí. Terminou? Mas muito, é isso mesmo. Lu, a Elizabeth. orelha é mais ou menos isso que tem que ficar? Quem está falando comigo? Patrícia. Patrícia, já vou aí olhar, já vou, querida. Isso, Elizabeth, está ótimo, maravilhoso. O meu ficou um rato bem nutrido. Mas eles podem Mas eu ser. achei que ele ficou mais gordinho do que o seu, tá bem nutrido. Faz mal, porque você percebeu como eles Tá podem bom. funcionar como uma sanfona, e quanto mais eles ficam. O seu não é que ele está mais gordo, a distância entre as patas talvez ficou um pouquinho menor. Tá vendo? Aqui, ó. Eu acho assim que a distância entre a pata e o dorso
ficou maior, e aí ele ficou mais gordo. Também, mas aqui também, o seu está um O pouquinho tamanho mais do junto, círculo. esse espaço aqui, e como está mais junto, a parte de cima sobe, tá? Tá tudo coerente, tá? Tá, Tudo tá certinho. bom. Patrícia, vou te olhar. Isso, nossa, tá maravilhoso, querida. Muito bom. Se você quiser, você pode aumentar um pouquinho o tamanho da orelha. Tá, Eles podem tá ser um bom. pouquinho maiores, porque eles têm mesmo orelhinhas grandes, tá? Mas é Tá, só tá isso. bom. Tá perfeito, perfeito. Muito bom. É gostoso, Obrigada. né? É uma Ai, delícia. eles são simpáticos. Muito. Vamos tentar fazer um esticado agora? Fazer o quê? Um ratinho esticadinho, assim? Vamos? Uma pose mais Eu diferente, acho que é assim? mais fácil. Você acha que é mais fácil? Então vamos lá. Eu... Ficou feio. Olha, vamos tentar fazer esse aqui? Porque agora a gente já entendeu um monte de coisa que vai ajudar a gente a fazer o desenho, tá? Eu vou pegar uma folha aqui e vou agora pedir um minutinho só de paciência, porque eu tenho que mudar a foto lá no meu perfil para poder ter a foto e minha mão ao mesmo tempo. E assim, vai cortar um pouquinho de novo do rabo, mas eu posso depois ir mudando para lá e para cá no perfil. Eu não sei como fazer para diminuir o tamanho. Tem como colocar duas telas ao mesmo tempo. Eu não sei fazer isso, Eu cara. acho que para quem tá no computador. É, Aí é só para quem tá assistindo. Que no canto em cima direito vai ter um negocinho, um botãozinho escrito visualizar. Aí você escolhe o modo. é, Até talvez, põe pé. talvez vocês consigam fazer isso aí. Eu só consigo fazer desse jeito. Pode ser assim? Assim tá bom. Assim Pode. tá bom? Então tá. Quem Ah, só que depois. você tem que virar o papel para botar em pé, né? Virar o seu papel para pôr em Ah, pé. é verdade. Assim, né? É, Tá subindo. Oi? eu acho A que é ideia é isso. ele tá subindo ou ele tá no chão? Ele tá no chão. Então, tá faltando um pedacinho desse pezinho aqui, de baixo, É, a porque gente não imagina. cabe. Mas eu daqui a pouquinho, quando a gente chegar no detalhe do pé, eu consigo puxar a foto para cima e a gente estuda, tá bom? Tá. Então, a Sueli tem razão, a gente vai trabalhar com uma folha mais na vertical, e a gente então vai perceber que esse bicho agora está esticado, certo? Ele não está mais naquela forma bonitinha, gostosinha, do redondinho, da esferinha. Ele virou uma linguicinha, né? Então a gente vai começar buscando a primeira coisa, essa curva, olha, essa curva que está nesse lugar aqui assim, ó, tá bom? Então eu vou só tentar achar essa curva, mais ou menos. E não vou considerar a cabeça, eu vou agora buscar o que é a salsicha aqui da parte de trás dele, tá bom? Uma coisa mais ou menos assim. Depois eu penso nos detalhes, como é que as curvas todas se comportam aqui. Então, ele tem um pouco esse gesto arqueado das costas, né? As costas Tá. fazem um pouco uma curva. Então, eu posso trazer esse gesto aqui nesse primeiro esboço que eu fiz. E, de novo, eu vou colocar, então, a minha cabeça. Posso começar com um, um ovalzinho, checo a proporção, e aí eu venho transformando esse oval nesse polígono aqui, certo? Então, tem algo
Que é mais reto aqui assim, mais reto aqui assim. E importante da gente achar essa caidinha também aqui, ó. Tá vendo? Aqui no focinho. É a mesma coisa que a gente fez com o ratinho, na outra posição, só que agora ele está com a cabeça bem levantada, né? Então, mais ou menos achei isso daqui. Posso até, aqui no meu, estou achando esse espaço que eu fiz um pouco grande demais. Vou diminuir só um tiquito, assim. Pronto. E agora, então, eu posso vir buscando essas grandes curvas, tá? Então, aqui do narizinho, que a gente viu que tem uma pontinha aqui assim, ó, no nariz, a gente tem essa curva bonita de novo, ó. Vai para dentro, depois vai para fora, depois entra um pouquinho de novo. Então, tem essa curva bonita na cabeça, não é só uma reta qualquer, né? E aqui, de novo, embaixo, a gente tem esse lugarzinho gostosinho, desse redondinho, desse bochechinho, assim, que fica pertinho do nariz, né? Então, tem essa curvinha aqui. E aí, sai também uma linha que entra um pouquinho e depois vem para fora e vai na direção do pescoço. E aqui, esse pescoço, ele se junta com o tronco e a gente tem esse peito que vem para fora. Agora, olha só que interessante aqui na parte de trás. Eu vou desconsiderar a orelha por enquanto. E olha como é bonito, como essa linha aqui, né? Ela vai para dentro no fim da cabeça, ela vem para fora, aí Volta para arqueia para dentro. dentro. Isso, não é uma dança bonita? E aqui, É, essa curva que veio para fora tem a ver com o ombro do ratinho, tá? Então, dá até para ver um escurinho um pouco, aqui embaixo, aqui assim, ó, que a gente percebe que a parte do braço que está aqui dentro, né, se dobrou aqui e aqui é o ombro, tá bom? Então, lindo, tem esse entrada, a coluna, e aqui chega no final do quadril com uma forma bem reta, estão vendo? Não é tão redonda, tem reta aqui assim, ó. E é daqui que sai a curva para a perna. Então, aqui. Do outro lado tem essa barriguinha, essa curva não entra, ela vai só assim meio retinha. E aqui no finalzinho ela abre um pouco para fazer essa perna mais gordinha, tá bom? Não vou prestar muita atenção na perna agora. Eu vou só indicar que tem uma perna aqui e outra aqui assim. Olhem para o espaço negativo na hora que for fazer a outra perna. Tem o rabo que atrapalha um pouquinho o que é que a gente está enxergando. Não faz mal. Façam só o esboço, tá? Depois eu vou puxar a, a foto para cima e a gente pode olhar. Achei que o meu bumbum ficou um pouco amassado, vou só subir um pouco aqui essa cor. Tá. Vamos voltar para a cabeça. Ah, não, vamos fazer um pouquinho. A gente puxou um pouquinho do que é a perna, né? Vamos puxar um pouquinho do que é o braço também? Aqui a gente vê que tem uma dobrinha e o que sai tá fazendo um pouco assim, é bem pouco que vem para fora, tá vendo? Quando a gente vai modelar também esses bichinhos, que a gente tem uma massinha, a gente sempre puxa bem pouquinho para fazer a parte da mão, né? E aqui eu estou vendo que a minha mão, né? A minha mão, não, a mão do ratinho, ela encontra com o corpo numa parte que está mais larga do que eu tinha feito aqui, olha. Ficou muito fino. Então, eu percebi que tem uma curva aqui por trás, então eu estou corrigindo, tá? Então, essa é a hora de poder fazer essas correções. Eu vou aumentar e dar um pouquinho mais de peito para o ratinho, porque ele tem peito aqui um pouquinho aparecendo, ó. Tá? Então, aqui tem a patinha, não vou me preocupar muito com os detalhes, eu só estou vendo que tem uma curva aqui na pontinha. E aqui embaixo, eu estou vendo também, vou fazer só com o pauzinho, o
que que ela está fazendo em termos de curva. É bem mais reto, né? O de baixo, assim. Depois eu volto para trabalhar isso, tá? Então, agora, dê uma olhada. Eu também estou olhando aqui e vendo aonde que eu preciso, às vezes, tirar ou preciso pôr alguma coisa. Olhem essa forma geral, vejam se a proporção está boa. Estou achando a minha cabeça um pouco grande, mas eu vou seguir adiante, assim, qualquer coisa eu tiro depois, tá? Então, a gente pode olhar para o nariz, a gente já viu. A gente pode vir para a orelha. Então, a gente tem uma orelha que está saindo mais ou menos aqui nessa região, olha. Um pouquinho para dentro, e eu percebo quanto que ela vem aqui para fora. E eu faço esse redondinho. Lembra daquele modelinho que eu mostrei para vocês? E aqui, ela está fazendo uma curva um pouco diferente. A curva está um pouco ao contrário aqui, assim, ó. E é como se tivesse nessa cartilagem aqui, um dobradinho, né? E aí eu apago a linha que ficou por trás, para eu poder enxergar a orelha e ver se ela está razoável. A minha está muito inclinada, se vocês olham ali, se vocês puxam uma linha aqui, olha, nessa região aqui também ela ficou inclinada. Agora o que eu estou fazendo com vocês, eu estou vendo que ela está saindo muito mais num ângulo reto aqui assim, tá? Então eu vou corrigir nesse desenho. Vou puxar aqui mais para um ângulo reto. Aqui dentro a gente enxerga a curvinha assim, ó. Pode até fazer um escurinho se quiser. E atrás eu tenho uma outra orelha que está saindo numa posição engraçada, né? Mas é o que eu estou vendo. Então eu faço o que eu estou enxergando, tá bom? Aqui saiu a orelha. E aqui a gente tem o olho, então, certo? Vejam como ele está. Ele sai ali pertinho do focinho. Ele é meio amendoadinho e depois ele tem esse redondo dentro, né? Tem uma partezinha ali que eu enxergo uma pontinha, a parte que mais tá direcionado para o nariz. E aqui eu faço, então, um redondinho aqui dentro. Olha como o olho é tão decisivo na cabeça do bichinho, né? Esse olho tão grande. De novo, vamos deixar um pedacinho de luz, tá? Com luz, e a gente pode escurecer em volta. Então, ganha essa vida. Essa bolinha que tem uma bolinha branca dentro. Dá para enxergar? Isso traz muita vida, tá bom? A gente pode, então, vir para a mãozinha, ver se as proporções estão certas. Reparem que a altura da mão tem que coincidir com essa curva aqui de trás, tá? Não pode estar muito separado, não precisa fazer tão forte quanto eu fiz aqui. Pode ser um pouquinho mais sonhador. E aqui, então, a gente tem essa forma. Está saindo e que fez assim. E a gente pode mais ou menos marcar onde que o pelo termina, tá? Aqui saiu muito estreito para mim. Reparem como essa mãozinha, ela encontra com o corpo com uma certa largura. Não é algo tão fino, tá? Então, pode pôr a largura aqui assim. E a patinha de trás a gente enxerga menos ainda. A gente pode só colocar um pouquinho de espessura nela, para ela deixar de ser um palitinho, tá?
Se eu ainda estou aqui brigando um pouco com a proporção da minha cabeça, e a gente pode ir fazendo isso. Gostei mais agora, diminuir um pouquinho, tá? E a gente vem então aqui, vamos checar como é que a perna pode ganhar mais gordurice aqui assim, ó. E agora eu vou lá puxar essa foto para cima para a gente prestar atenção na parte de baixo, tá? Eu acho que para fazer isso eu tenho que fazer tudo de novo. Ai, ela não tá indo. Lu, eu não entendi essa segunda patinha que tá por trás. Ela tá dobrada? É Ela tá isso? dobrada, ela tá dobrada. Eu acho que eu não vou conseguir. Que Como se a coisa. mãozinha tivesse dobrada, fazendo quase É, um ângulo reto. isso. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Ah, vamos ver. Puxar, consegui. Eu já vou te atender, tá? Então, aqui eu tenho que fazer assim agora. Pronto. Então, olha só. É como se essa mãozinha de trás, vou fazer grande aqui, né? Ela tá assim, e aí ela dobra para cá, ó. Tá? Lembrando que isso daqui é o pulso. Então, ela dobrou aqui assim. E aqui tem uma outra a parte, né? Dos dedinhos. E a gente vai enxergar só um pouco assim, ó. A gente nem enxerga direito, tá vendo? Não precisa nem entrar em muitos detalhes. Tá bom? Aliás, ficou muito grande isso daqui. Entendi. Pode ser tudo menorzinho, tudo mais pertinho. Tá bom? É chatinho de ver mesmo, né? Essa quebradinha que ela deu, mas é um L, tá? É um L assim, viradinho. E a gente pode marcar também aonde que o pelo termina. Quase que a gente vislumbra aqui essa, sabe, o cotovelinho dele aqui assim. Não precisa fazer tão forte, mas pode fazer uma sombrinha. Porque é uma sombrinha só que tem mesmo, né? E aqui, então, a gente consegue enxergar a patinha lá de baixo. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente tem bem bonito essa coxa. Aqui. Termina a parte do pelo, né? Aqui vai estar o calcanhar e aqui começa o pé, ó. Então, toda essa parte aqui, que é mais retinha, já é pé, tá bom? E ele está apoiado só na pontinha dos dedos. E eu posso só fazer um pouco assim. A gente tem um dedinho aqui mais de frente para nós, esse é mais difícil de fazer. E a gente tem, então, lembre que os dedos, né, que estão mais próximos da gente são maiores, e a gente vê mais, e o de trás a gente vê menos, tá? E aqui como afina em direção aos dedos, tá bom? Ele é muito longo. E aqui a gente tem, então, a parte de trás, também uma coxa gordinha, uma parte eu não enxergo porque o rabo está na frente, mas na mesma altura, olha, se vocês traçam uma paralela, aonde terminou a parte do pelo aqui, né, da coxa, com a parte de trás, está na mesma altura, tá vendo? Tem uma curva bonita aqui assim, ó, também. E aqui a gente vê o pedacinho do pezinho, a gente tá, né, ele está bem de costas para nós. Ele sai quase que numa linha reta aqui assim, e ele termina um pouquinho acima desse que está do lado, tá? Porque ele está atrás, então ele não vai terminar no mesmo nível aqui, ele está um pouquinho para cima. E a gente só enxerga as bolinhas assim, né? Não dá para ver muito, não dá para saber muito o que está acontecendo, e não precisa.
A gente não precisa contar tudo que é tão micro assim, tá bom? E aí a gente tem essa saída do rabo um pouco depois dessa curva bonita aqui do quadril, né? E ele sai fazendo uma curva, tá vendo? Tem uma curva que ele não sai reto, tem uma curva, olha. Isso é muito importante. Essa inserção do rabo, vocês enxergam ali na foto? Então, aqui, ó. Sim. Aí eu posso fazer esse rabo vindo. Aqui, o rabo, ele vai terminar para baixo do pé, tá vendo? E o rabo é mais grosso perto do corpo e ele vai ficando mais fino conforme ele se afasta. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente não faz isso. Então, olha como é importante esse redondinho aqui assim, ó, para dar realmente a sensação que esse rabo está saindo do corpo, que ele não está só grudado com a fita crepe, tá? Porque se a gente faz reto, não dá essa sensação. Então, olha só, essa inserção do rabo é um pouquinho para dentro dessa linha que estava aqui marcando o fim, e ela é redondinha. Olha, acho que eu fiz bem. Do jeito que ele tá, parece que ele tá se apoiando com o rabo. Eu acho que o rabo às vezes ajuda, viu? O rabo se enrola nos gravetinhos, dá apoio no chão. Esses bichinhos dependem muito dos rabos, sabe? Inclusive para equilibrar essas forças de desgaste de massa, o tamanho do rabo. Então, os bichinhos que precisam guardar mais massa dentro vão ter rabos maiores. É muito interessante isso. A gente estuda depois quando for olhar para as outras divisões dos roedores, tá? Quando a gente chegar no castor, por exemplo, a gente volta a falar da função do rabo e do tamanho dela, tá bom? Então, agora, para terminar, a gente pode fazer os bigodinhos. Então, eu vou lá para o PowerPoint, para vocês poderem ver o bichinho agora bem grande. E vocês podem ver aonde estão, então, os bigodinhos. E a gente pode fazer também aquela finalização da linha com aquela texturinha para mostrar o pelo, tá bom? Então, podem fazer um pouquinho dos pontinhos e aí traçar aquelas linhas com uma certa rapidez para dar a sensação da linha bigode. Se eu faço a linha muito devagar, não dá essa sensação, tá? Então, tracem a linha com uma certa força, uma certa rapidez. Vejam se tem algo que vocês querem ainda corrigir, colocar ou escurecer. Sempre dá para fazer umas últimas correções. E aqui, a gente pode trazer um pouco dessa textura de pelo. E aqui, inclusive, na barriga, vocês estão vendo que tem uma parte um pouquinho mais clara e uma parte um pouquinho mais escura, né? A parte da barriguinha é branquinha. Então, vocês podem fazer uma linha dividindo a parte branca da parte escura, e essa linha também pode ganhar um pouco de texturinha. É bem ali da coxa, né, onde traz. Vai Isso, uma linha até o cotovelo ali da pata da frente. isso mesmo. E reparem também como a coxa, a gente vê um pelinho saindo para fora ali, né? A gente pode exagerar um pouco. E aí a gente dá esse acabamentinho que dá um charme, né? Um charmezinho para ele. E alguém, se ainda quiser, não que a gente enxergue muito, mas se quiser fazer umas listinhas do rabo, também dá um charminho, sabe? Fazer Uns o quê? anéisinhos.
uns anéisinhos aqui assim, eu vou mostrar para vocês. Uma rabo de rato tem anel? Não, assim, ó, só Tem, uma parece uma marquinha. minhoca, meio anelídeozinho, tem um É, pouquinho. a gente pode fazer um É o pouquinho assim, desenho ó. do couro do rabo. É, não está muito nítido na foto, então se não quiser fazer, não precisa. Mas às vezes Vou- essas texturinhas, elas dão um charminho, sabe? Então, caso queira, pode fazer. E aí a gente tem essa figurinha aí bem curiosa, né? Esses são bichinhos bem curiosos, então é gostoso quando a gente consegue uma imagem ou consegue fazer um desenho em que eles aparecem com essa qualidade. Agora, esses bichinhos, eles são muito simples em termos de formas. Então, vocês podem se aventurar a inventar também. Uma vez que vocês entendem o princípio, é verdade. Um cavalo é mais difícil. Adorei essa. Um cavalo é mais difícil. Eu confesso para vocês que o cavalo é um super desafio para mim. Mas o ratinho, vocês podem depois brincar. Vamos olhar o que vocês produziram. Acho que o Carla, meu já... ratinho ficou muito comprido, mas ficou bonitinho. Mas pode ser, não precisa ser um xerox, tá bom? Posso mostrar? Pode. Carla, eu já te fixo, tá bom, querida? Tá. Isso, mas está excelente, Sueli. Não está comprido, não. E não ficou muito comprido? Não, tá ótimo. Tá Eu muito achei. bom. Ah, mas ele se esticou bem. Tá ótimo. Tá A parte de maravilhoso. baixo eu achei ótima. Ah, que A de bom. cima nem tanto. Eu gostei de Vou tentar tudo. aperfeiçoar. Isso, Carla, muito bom. Muito Agora eu bom. imitei a sombrinha que a Sueli colocou na perninha de trás. Isso, excelente. Muito bom. Por isso que é bom estar aqui junto, que a gente se inspira um com os outros. Patrícia, isso, ok, tá. Acho que ficou. Eu tenho mais dificuldade, acho que na patinha, nessas coisas Não, mas assim, ficou mas. bom, querida. Aqui, olha, na pata, aqui entendi uma coisa que eu posso te ajudar. Olha só. Na pata aqui É, de baixo da perna, deixa eu te mostrar aqui. aqui no meu. Talvez você pode engordar um pouquinho nessa região aqui, ó. Ah, Peraí. Aqui, ó, nessa região aqui, tá vendo? tá, tá. Ah, é A verdade. tua Ele é ficou um pouco mais fininha aqui. magrinho. Tá, Isso, olha entendi. o espaço negativo. Depois eu ponho Tá. essa foto lá no grupo e vocês podem ainda checar. Mas se você engordecer um pouquinho, engordar aqui, você vai ver que Tá. Engordecer. engordecer. Aqui assim. Paulo, você tinha levantado. Isso. Paulo, você pode engordar um pouquinho o traseiro dele. Eu acho que ele ficou muito magrinho atrás, sabe? Então, aqui, olha, deixa eu mostrar para você. Aqui, Paulo, a perna ficou fina e essa região toda um pouco fina, sabe? Veja se você concorda. Sim, com certeza. Então, apesar dele estar esticadinho, ele é o neurosensorial, significa que ele tem um gordinho atrás, tá bom? Sim. Então, pode. Às vezes é pouquinho, ele está esticado, mas você pode engordar um pouquinho. Obrigado, Lu. Nada. Aqui a Cris, deixa eu ver, Cris. Põe ele de pezinho, Cris. Ele está deitado. Aí, você também pode engordar essa coxa. A Aqui. coxa. É, aí mesmo. Ele tem esse gordinho. Olha só, olha que legal. Quando a gente olha para a foto dele com a patinha toda encolhida, né? Vocês veem que tem esse é um belo gordinho, é um belo músculo que ele tem aqui atrás, né? Então, a hora que ele se estica, ele continua, esse músculo tá lá, né? Então, vocês vão ver que essa parte da coxa aqui, ela é larga. E isso vai aumentar um pouquinho esse volume na parte de trás dele, tá bom? Tá. Elizabeth. Isso, muito bom. Ótimo, muito bom, Engordado. muito bom. Excelente, Beth. Marise. Dri,
Já atendo, tá? Aqui ficou também faltando um pouco atrás, Marise, porque quando a gente olha para ele está com muita massa na frente. Olha só, Realmente, repara. agora na tela eu percebi. Percebeu? A tela é ótimo. Quando é assim, vocês É. podem tirar foto também. Ele está mais largo aqui na frente e mais fino atrás. Precisa Bem ser o isso. contrário. É pouquinho, mas esse pouquinho é o que transforma a vaca no rato ou o rato na vaca. Ah, Então, o sim. seu ratinho está querendo virar vaquinha porque ele ficou muito grande aqui na frente. Mania de Então, grandeza. é bem fácil, tá, Marise? Porque é pouquinho. Mas faz a parte de trás ficar mais larga que a da frente, tá bom? Tranquilo, obrigada. Joia. Dri. Isso. A mesma coisa, Dri. Também sinto que aqui atrás. Levanta só um pouquinho para eu ver a coxa. Nossa, a coxa precisa engordar muito. Percebe? Levanta. Isso. Ela pode engordar muito, Dri. Eu vou mostrar o meu, eu vou te mostrar e vou te falar no teu. Quer ver? Aliás, a gente consegue. Ah, continua com o teu. Eu consigo fazer isso. Peraí, vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Isso. Nossa, eu só me fixei no lugar errado. Espera só um pouquinho. Tenha paciência comigo. Porque é muita tela. Tá aqui, pronto. Quando você olha no seu, Dri, esse pedaço aqui assim, tá quase com um ângulo reto aqui, ó. Percebe? Sim. E isso aqui é uma curva, bem mais perto da outra pata. Com isso, você vai aumentar a coxa. Tá bom? E você Tá bom. pode aqui, você e a Marise, diminuir um tantinho aqui o tamanho do pescoço para esse peito não ficar tão largo. Ou pode aumentar um pouquinho mais aqui o bumbum. Vocês precisam ver onde que vocês precisam mexer, tá? Então, aumentar um pouquinho aqui, aumentar a coxa. Ver se esse peito pode vir um pouquinho, olha, tá vendo que tem uma entradinha da cabeça em relação ao peito, depois o peito sai. E aqui, Tri, deixa essa linha que está vindo da cabeça, não fazer uma curva para dentro, tá? Deixa ela vir mais reto aqui e encontrar com a parte de trás, porque parece que a cabeça está passando na frente da orelha. Dá para Tá. entender? Sim. Tá bom. Então é isso, de diminuir na frente, aumentar atrás e principalmente aqui na coxa. Tá Bom? bom, obrigada. Nada. Mais alguém? Érica, você quer mostrar alguma coisa? Você tem que abaixar um pouquinho. Você está sem o microfone, tá? Então eu não te escuto. Aqui, ó. Você tem que É, afastar um pouquinho, querida, que eu não consigo. Aí, isso tá bom? ele entra na barriga, assim, saindo tipo, uma entradinha, assim, lá no fim. Onde encontra com a coxa, você diz? É, isso mesmo, isso Você mesmo. pode fazer, mas você já fez a entradinha. Você já É, fez. mas eu fiquei em dúvida se era isso mesmo. É isso mesmo. É que você É, trouxe uma tá. linha um pouquinho para dentro, assim, a linha da coxa, ela continua para dentro da barriga, mas está ótimo, pode ser assim, tá bom? Tá bom. Tá bom. Se você quiser, porque para você é fácil fazer isso, diminuir um pouquinho essa área aqui, ó, para ele não ficar tão grande, tá vendo? O Ah, teu tá tá. bem largo aqui. Se você Aham. diminui um pouquinho, o bumbum ganha Tá. mais tamanho. Ah, Isso define melhor esses bichinhos, tá bom? tá bom. Ótimo. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa nossa primeira aventura para dentro do reino dos mamíferos. Muito gostoso desenhar o ratinho. É muito gostoso. É uma boa porta de entrada, inclusive, né, se for fazer com os alunos, é mais fácil. É um bicho camarada para a gente desenhar, porque justamente como a Carla disse, Não vejo a hora de começar a exatamente. desenhar os felinos, Lu. Isso, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A gente vai ganhando essa. Ai, felino, acho que são os mais difíceis, né?
Eles são todos cheios de ondulações, É assim. verdade, é verdade. São exigentes. Mas para mim o desafio maior é o cavalo, preciso dizer para vocês. Ah, A gente algum dia vai tentar desenhar algum planeta, sei lá, uma É a lua? Um musculatura do cavalo. planeta? É, Puxa, a gente seria pode. bem interessante. Tá bom, Caio, a gente pode trazer isso. A gente pode trazer algum planeta. Não é difícil, viu, querido? O planeta e a Lua. Posso trazer, sim. Quem sabe a gente faz um coelhinho na Lua. É, Coelho da Páscoa, né? nossa, que vai ficar legal. Então Bom, tá. então, muito Eu obrigada. que agradeço. Eu Feliz agradeço a Natal. parceria. Lindas festas para vocês. Que seja um fim de ano bem gostoso e que 24 seja muito gentil com a gente. E eu vou dando notícias, tá bom? De quando que a gente se encontra de novo, quando que a gente volta aqui. Vou Bom Natal para agradecer. você, querida. Obrigada. Muito obrigada. Para você também, toda a família. Feliz Obrigada, Lu. Natal.